Clarinha, continuando a nossa aula de MDC, vamos lá. O que ele fala agora, Clarinha? No cálculo do MDC de três números, podemos determinar o MDC de dois maiores e, em seguida, determinar o MDC do resultado obtido com o menor número. Repetindo, no cálculo do MDC de três números, podemos determinar o MDC dos dois maiores e, em seguida, determinar o MDC do resultado obtido com o menor número. Ou seja, eu faço primeiro, Clarinha, com dois números, vejo o valor que dá o MDC. Esse valor que vai dar, eu vou interagir esse valor com o MDC do menor número, certo? Continuando aqui, observamos ainda que, quando o MDC de dois ou mais números naturais for igual a 1, esses números serão primos entre si. Quando o MDC de dois ou mais números naturais for igual a 1, esses números serão primos entre si. É aquela história dos números primos entre si, né, Clarinha? Se eu tenho dois números, o único número em comum a eles é o próprio 1, então esses números são o quê? São primos entre si. Tranquilo? Exemplo: 4 e 9 são primos entre si, pois o MDC de 4 e 9 é 1. Beleza. Mas cuidado! É errado pensar que os números primos entre si sejam necessariamente números primos. Por exemplo, 12 e 25 são números compostos, mas primos entre si. Clarinha, a gente já falou sobre isso. Então, assim, é até interessante a gente bater na mesma tecla para a gente sedimentar essa informação na nossa cabecinha. Vou repetir. Mas cuidado, é errado pensar que números primos entre si sejam necessariamente números primos. Por exemplo, o 12 e 25 são números compostos, mas primos entre si. Por que primos entre si? Porque o único número que é comum aos dois é o 1. É isso? Mas, como ele falou, são números compostos. É isso? Continuando, Clarinha. Dois números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Olha que legal, Clarinha. Dois números naturais consecutivos são sempre primos entre si. 7, 8, 16, 17, 30 e 31 são pares de números primos entre si. Ou seja, entre 7 e 8 eu tenho um primo, eles são primos entre si, perdão. 16 e 17 são primos entre si. 30 e 31 são primos entre si. Vou dar outros exemplos. 24 e 25 são primos entre si. 27 e 28 são primos entre si, tá? Clarinha, esse é um dado muito importante, anota aí, tá? Dois números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Tá joia, Clarinha? Vamos lá. Vamos lá, Clarinha. Aqui, ó, outra observação super importante. Sendo A e B números primos entre si, se um número for divisível por A e por B, também será divisível por A vezes B, pela multiplicação. Vamos ao exemplo? Se um número é divisível por 3 e por 4, também será divisível por 12. O que é 12? 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Outro exemplo. Se um número é divisível por 9 e por 11, também será divisível pela multiplicação deles, que é o quê? 99. Legal? Outra observação. Dados dois ou mais números, se o menor deles é divisível de todos os outros, é também o MDC dos números dados. Então eu tenho aqui, ó, 9, 18 e 45. Né? O 9 é divisível por ele mesmo.
9 é divisor de 18 e também é divisor de 45. Certo? Então, o próprio MDC é o 9. Certo? Tranquilo, Clarinha? Beleza? Outra aqui, Clarinha, que ele fala aqui, ó. Multiplicando ou dividindo dois ou mais números por certo número diferente de zero, seu maior divisor comum ficará multiplicado ou dividido por esse número. Aí deu aqui exemplo, Clarinha, olha só. 18MC, o MDC entre 18 e 12 é 6. O que ele fez? Multiplicando o 18 e o 12 por 2, que vai ficar? 18 vezes 2, 36. 12 vezes 2, 24. Aí, o MDC, o novo MDC aqui, vai ser o quê? Vai ser 12. E não mais 6. Por quê? Porque você multiplicou os elementos que compõem o MDC, você multiplicou por 2. Então, o MDC também será multiplicado por 2. Não era 6, passa a ser 12, porque 2 vezes 6 é 12. Não era 18 e 12? Aí você multiplicou por 2. 18 vezes 2, 36. 12 vezes 2, 24. Então, o MDC vai ser também multiplicado por 2. 6 vezes 2, 12. Tranquilo? Então tá bom.